Olá pessoal, meu nome é Paulo Henrique, sou aluno do 5º período do diurno e membro do diretório acadêmico e hoje estou com o professor, coordenador e palestrante do 19º Congresso do Direito da Faculdade de Direito do Sul de Minas, Teodoro Vicente Agostinho. Tudo bem, obrigado aí pelo convite. Registro aqui mais uma vez meus agradecimentos ao Dr. Mauri, que me formulou esse gentil convite. Eu tive a gratificante surpresa de poder conhecer a cidade de Pouso Alegre, a Faculdade de Direito do Sul de Minas, uma excelente estrutura, vários alunos e alunas interessados aí na matéria, e eu é que agradeço aí por essa oportunidade. Certo. Vamos lá, professor? À vontade. Então, a primeira pergunta: como o crescimento populacional e o aumento da expectativa de vida contribuíram para a necessidade da reforma previdenciária? Bom, a própria pergunta tua eventualmente já nos dá as respostas, né? É claro que a gente tem sim um aumento populacional, nós temos um aumento da expectativa de sobrevida, então o ponto positivo referente a isso é que nós poderíamos imaginar que a situação econômica e a forma que as pessoas vivem no nosso país hoje são melhores do que nós tínhamos há alguns anos atrás, por isso que as pessoas vivem mais. Em contrapartida, para fins previdenciários, se as pessoas estão vivendo mais, nós precisamos readequar o sistema porque é necessário que haja contribuição suficiente para subsidiar aqueles benefícios que virão mais adiante, mais no futuro. E aí nós temos uma situação específica que não é nossa, é do mundo todo, que hoje os jovens, como você, por exemplo, vão demorar um pouquinho mais para entrar no mercado de trabalho. É bem provável que a sua família, os seus familiares lhe ajudem e você tenha a possibilidade de retardar essa entrada no mercado de trabalho, para que você se qualifique mais e entre mais qualificado. O que isso reflete no direito? O que isso reflete na Previdência Social? Reflete que você, enquanto jovem, demorará um pouquinho mais para contribuir para esse sistema que nós acabamos de falar. Então, esta situação exige que nós readequemos o sistema justamente para que ele fique sempre viável. Certo. A próxima é: como a OAB se posiciona em relação à reforma? E quais os pontos necessários para ter um maior debate com os profissionais do direito, os operadores? Bom, a OAB, e aí vou falar OAB em nível nacional, o Conselho Federal, ela se posicionou no sentido de ser contra ao texto que foi apresentado pelo governo. E nós nos posicionamos dessa forma, por quê? Primeiro, porque não houve esse debate que você está falando que é necessário, e realmente é. Precisaria ter um envolvimento maior com nós, especialistas, ser chamados, todas essas pessoas, para tentar propor uma redação mais adequada à nossa realidade. Isso não foi feito. E aí, em decorrência disso, a gente pega diversas incoerências, para não dizer aberrações, como, por exemplo, a não permissividade de cumulação entre regimes distintos. Se você paga para algo, você não quer ter direito àquilo? Se você paga para algo em outra situação, você também não quer ter direito àquilo? Então é isso que eles estão dizendo. Eles estão dizendo: olha, você tem que contribuir aqui, você é obrigado, você tem que contribuir aqui, você é obrigado, e não será permitido acumulação. Então isso, para dar um exemplo, já é uma aberração. O segundo ponto, o benefício assistencial, que o próprio nome já diz, é assistencial, é voltado àquelas pessoas que realmente necessitam, que vivem ali na linha da miséria. Hoje, a exigência de idade para essas pessoas, seja homem ou mulher, é de 65 anos. E na proposta, o que se deu é o aumento de 65 para 70 anos. Aí eu pergunto para você, que é jovem, mas é interessado nas notícias, você acha que em 5 anos nós vamos ter um aumento exponencial assim, de uma economia pujante, que essas pessoas em 5 anos sairão da linha da pobreza? Não, difícil. Então, perceba, é incoerente. Atrelado a isso, o aumento da carência mínima para aposentadoria por idade. A maioria das pessoas que se aposentam por idade, hoje, é exigido dela no mínimo 15 anos de contribuição. E nós temos vários casos e a análise global de que essas pessoas atingem somente os 15 anos. Então, eu estou dizendo a elas o seguinte: olha, agora, caso seja aprovada a reforma, você terá que arrumar mais 10 anos de contribuição. Nós sabemos que no nosso país alguém com uma idade avançada não consegue recolocação profissional. Então o que eu vou fazer com essa pessoa? Provavelmente
caso o texto seja aprovado no formato que está, essa pessoa estará aí na miserabilidade, estará na criminalidade daqui a alguns anos. Nós tivemos um efeito interessante que não vai se aplicar aqui porque a nossa cultura é outra, mas que foi na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, eles também, de certa forma, estimularam o crescimento capitalista. E eu não estou falando que eu sou contrário, aliás, eu gosto do sistema capitalista, mas eu tenho que me preocupar também com a mão estatal para essas pessoas mais idosas. Lá isso não foi feito, e o que é que aconteceu com essas pessoas idosas que não tinham a guarida nem da família, porque os mais jovens estavam preocupados em tentar sobreviver nesse mercado, e nem do Estado. Passou a aumentar o índice de suicídio, porque a cultura do asiático, no momento em que ele se vê desonrado, ele se mata. Aqui não. O que vai acontecer, na minha concepção, é o aumento da criminalidade. Fora outras questões que aí nós ficaríamos aqui a tarde toda. Uhum. E a situação do trabalhador rural com a reforma? É mais uma aberração, né? A situação do trabalhador rural, que é aquele que eventualmente nos coloca literalmente a comida em nossos pratos, que fica debaixo de sol, de chuva, sem nenhum equipamento de proteção individual, sem nenhum equipamento de proteção coletiva, também será alterado de maneira aí, eu não encontro uma palavra muito educada para falar, por isso que eu nem vou falar, mas será alterado de maneira gritante, de uma aberração sem tamanho, e serão extremamente prejudicados sob o argumento do que os tecnocratas que lá estão dizem que nós temos muitas fraudes nas concessões de aposentadoria do trabalhador rural. Ora, se eu tenho muita fraude, fiscalize, suspenda ou cesse os benefícios que foram concedidos de maneira fraudulenta. Agora, eu vou penalizar o bom em decorrência de uma atitude daquela pessoa de má fé? Isso não é justo, no mínimo. E sem falar do ponto de vista, claro, técnico, que é, como eu já disse, uma aberração, e infelizmente o governo manteve esta redação alterando substancialmente, mas com uma transição, que é uma transição que é lamentável. Outro ponto também foi que a reforma não levou em conta a diferença das regiões do Brasil, né? Então, cada país, cada região ela tem uma questão diferencial. O Brasil é um país muito heterogêneo. Veja, esse argumento foi utilizado por alguns profissionais. Eu respeito, mas eu não concordo. Porque, como você mesmo disse, o Brasil ele é muito grande, é um país muito heterogêneo. Então não tem como eu vir e fazer uma legislação previdenciária para o Estado de Minas Gerais, para o Estado de São Paulo, para o Estado do Rio Grande do Sul. Isso seria inviável. Agora, eu tenho que levar em consideração as nossas características próprias. E isso seria feito de que forma? Na minha concepção. Olha, vamos readequar, mas eu vou dar o mínimo de segurança jurídica, o mínimo de garantia para as pessoas que já estão contribuindo no sistema. Então, se eu pegar um jovem como você e imaginar que você está no início da sua caminhada, você pode até não gostar, mas você vai recepcionar melhor uma mudança. Você vai ter muito mais tempo pela frente. Agora, se você pega uma outra pessoa que está na iminência de se aposentar, e quando eu digo na iminência são 2, 3 anos, o professor de vocês aqui da área previdenciária é um grande advogado na área, que é a doutora Mauri, ele sabe do que eu estou falando. É muito difícil você trabalhar com a expectativa de alguém. E aí você vira para ele e fala, olha, aquele planejamento que nós fizemos, que nós teríamos aí 2 anos a mais para você se aposentar, agora não é isso. Agora você tem que arrumar trabalho, porque você vai ter que contribuir mais 6, 7 anos. Então isso é surreal. Isso faz com que o sistema fique desacreditado. Você está entendendo? Então, desse ponto de vista, nós poderíamos analisar o todo e aí aplicar algo mais adequado, mais justo, mais coerente. Agora, eu aplicar regionalmente, aí ao meu ver, respeitando as opiniões contrárias, eu entendo não ser possível. Sim. E após uma semana politicamente instável, como a semana passada, você acha que o futuro da reforma está em xeque, ele está problemático, deve haver alguma alteração? Olha, nós trabalhamos no primeiro momento, quando eu digo nós, um grupo de professores, de estudiosos, em conjunto com a OAB e outras entidades, nós trabalhamos no sentido de tentar propor alguns substitutivos, algumas redações alternativas ao que tinha sido proposto. Nada foi aproveitado. Então hoje, na nossa cabeça, a gente trabalha para derrubar essa proposta, tentando de todas as formas, conversando com os políticos, para que se derrube a proposta atual dessa PEC 287 e venha uma outra no futuro.
a readequação do sistema ela é necessária, isso tem que ficar claro. Você mesmo na primeira pergunta já tinha a resposta, olha, a gente vive mais e com mais qualidade de vida, então isso reflete diretamente no sistema previdenciário. Analisando o momento político, uma das bandeiras realçadas pelo governo que atualmente nos governa era de que as reformas seriam aprovadas. Hoje ele vive num momento instável e ele não tem toda essa garantia da base governista para que ele consiga aprovar tão tranquilamente algo que é muito impopular. Então a gente está analisando, hoje está suspenso, o relator, né, que é o Arthur Maia, já disse que não vai discutir, mas existe a possibilidade, até foi noticiado por esses dias, se não me falha a memória, hoje inclusive, de que este relatório será votado no plenário, será posto para discussão no plenário na primeira semana de junho. Então nós estamos acompanhando. Agora, paralelo a isso, continuam algumas outras atividades, como por exemplo, foi instaurada uma CPI, que é chamada CPI da Previdência, aonde alguns especialistas, alguns atuários estão sendo chamados para que faça ou demonstre o porquê da necessidade desta não reforma e sim de uma outra. Porque o principal argumento utilizado lá atrás pelo governo foi de que o sistema era deficitário, algo que nós também não concordamos. Então a CPI também vai nessa linha para tentar desmistificar essa questão do déficit previdenciário, na qual eu deixo aqui também publicamente meus agradecimentos ao senador Paulo Paim, porque eu fui um dos convidados a estar lá nessa CPI, falando em conjunto com outros profissionais que lá estarão. Então, isso liga a última pergunta sobre o rombo previdenciário. Então, suposto rombo, né? Suposto rombo. Pergunta. É isso que a pergunta... A gente quer saber se ele é real, se isso é verdade. Vamos lá. Por que o governo mostra uma conta que parece que existe o rombo? Porque ele coloca na mesma caixa, saindo da Previdência, assistência, saúde e regime próprio. Está errado. Na palestra que eu tive a alegria de fazer aqui hoje para vocês, eu deixei bem claro, o sistema de seguridade engloba saúde, assistência e previdência. Então eu tenho uma fonte de contribuição que vai para o sistema de seguridade que visa manter ou subsidiar saúde, assistência e previdência. Quando eu entro em previdência, por si só, a previdência também tem suas subdivisões, dentre elas os regimes próprios, que até sendo redundante, tem vida própria, tem contribuição própria, tem problema próprio, que não se mistura com o regime geral. E é isso que o governo faz. O governo coloca tudo isso numa bola só e aí, obviamente, que eu vou ter um déficit. Mas ele não coloca toda a receita. Então o rombo, na verdade, é meramente uma jogada contábil. Volto a repetir, nós precisamos de uma readequação, o nosso sistema hoje é equilibrado, mas não permanecerá assim se não for feita a readequação, mas não existe esse rombo que é propagado. Tá? Atrelado a isso, se você está devendo no cheque especial, você trabalharia para suprir esse negativo ou você tiraria mais dinheiro? Tiraria mais dinheiro para tentar suprir. Sim, mas você tiraria mais dinheiro não do cheque especial. Exatamente. Tiraria dinheiro do seu trabalho, não é isso? Muito bem. Como é que algo está então com um rombo, como o governo diz, e aí eles utilizam algo que é chamado de DRU, desvinculação de receitas da União, para utilizar 30% de tudo que entra para essa receita, para eles usarem como bem entender. Então é incoerente. O sistema tem um rombo, segundo o governo, mas ao mesmo tempo eles pegam 30% e usam como bem entendem. Como é que é isso aí? Atrelado também, ele vem e permite desoneração na folha de salário de diversas empresas. A desoneração da folha de salário impacta diretamente na arrecadação previdenciária, porque todas as empresas vertem contribuição sobre a folha de salário. A partir do momento que eu desonero para estimular a economia, eu não sou contrário, mas fere esse argumento de que existe um rombo. Então, como é que existe um rombo e eu estou tirando mais dinheiro? Sim. Então, perceba, é incoerente o discurso, é falso e é mentiroso. Então, a faculdade agradece a participação do professor, agradeço em nome dos alunos e do diretório acadêmico e principalmente o professor Amaury Ludovico por ter ajudado na realização desse projeto. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço aí o convite mais uma vez ao doutor Amaury, ao diretório, aos alunos
e desejo muito sucesso a vocês aí nessa caminhada que é longa, mas eu tenho certeza que é gratificante. Obrigado.